nesse momento está tendo esse privilégio de falar para eles através desse culto especial. Estamos, então, no estudo do livro. Acho que os irmãos estão com o seu livro aí na mão. Hoje é o capítulo número 12, e esse capítulo fala, o título do capítulo é Dízimos e Ofertas. Então, são 5 páginas aí falando sobre dízimos e ofertas. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia agora, para a gente saber onde, quando e por quem foi estabelecido o princípio do dízimo e o princípio das ofertas. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis e peço que você abra aí no capítulo 2, logo no início do livro. Nós já oramos, mas como nós abrimos a palavra, vamos fazer mais uma oração para pedir a iluminação do céu. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nossa imensa gratidão, porque apesar da distância física uns dos outros, mas a tecnologia nos proporciona esse privilégio de estarmos nessa sala virtual e rendermos este culto de adoração, de louvor ao teu santo nome. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor irá nos falar, nos ensinar nesse momento por meio da sua palavra. Que o Senhor também abra o nosso coração para nós aceitarmos de bom grado os teus ensinamentos e também a nossa disposição para colocarmos em prática aquilo que nós aprendermos nesta manhã. Nós suplicamos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigos, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós encontramos uma declaração, uma ordem bem clara por parte de Deus. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden e poderiam usufruir de todas as árvores, de todos os recursos naturais que existiam ali naquele jardim. Mas Deus reservou uma parte, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parafraseando, é como se Deus dissesse o seguinte: olha, eu dou tudo para vocês usufruírem, mas essa parte aqui é minha, não toquem, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Ok, pastor, o que isso tem a ver com a origem do princípio do dízimo? Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 65, ela fala que o princípio do dízimo iniciou-se exatamente com essa ordem de Deus no jardim do Éden. Ela diz o seguinte: Assim nos tem o Senhor. Eu estou lendo a página 65. Se você tem o aplicativo, é na página 39, ou o capítulo 12 do livro Conselhos sobre Mordomia, uma prova de lealdade, capítulo 12. Coincidentemente, o mesmo número do capítulo do livro que a gente está lendo hoje, do capítulo que a gente está lendo hoje no livro A Verdadeira Riqueza. Diz assim: Aqui se estabelece um princípio que se vê em todo o trato de Deus com os homens. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden, cercou-os de tudo aquilo que lhes poderia trazer felicidade e lhes ordenou, não é uma sugestão, é uma ordem, lhes ordenou que o reconhecessem como possuidor de todas as coisas. E como é que ele fez isso? O texto diz que ele fez crescer no jardim toda árvore agradável à vista ou boa para se comer, mas, dentre elas, fez uma reserva
De todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente, mas sobre essa única árvore, Deus disse: dela não comerás. E ela conclui esse parágrafo dizendo: aí estava a prova de sua gratidão e lealdade a Deus. Então, como é que Adão e Eva provariam que eles reconheciam que Deus era o possuidor de tudo e que eles eram apenas mordomos, gerentes, cuidadores dos recursos de Deus, se eles não tocassem naquilo que Deus ordenou que eles não deveriam tocar? E aquilo era prova de gratidão e de lealdade a Deus. E agora vem a explicação desse princípio hoje, no parágrafo seguinte. Ela diz o seguinte: assim também nos tem o Senhor comunicado as mais ricas bênçãos celestiais ao nos dar Jesus. Ela menciona Jesus como a maior de todas as dádivas que nós recebemos do céu. Com ele, agora, juntamente com Jesus, ele nos tem dado desfrutar abundantemente todas as coisas. E agora ela faz uma lista: os produtos da terra, abundantes colheitas, os tesouros de ouro, de prata, são dádivas suas. Casas, terras, o alimento, o vestuário, colocou-os na posse dos homens. E agora vem a aplicação. E pede que o reconheçamos como doador de todas as coisas. E por essa razão diz: de todas as vossas posses, reserva, a mesma palavra que ela usa lá no Éden, né? Deus reservou uma parte para ele, ela usa aqui também. Hoje Deus reserva a 10ª parte para ele, além das dádivas e ofertas que devem ser trazidas à casa do meu tesouro. É essa a provisão que Deus fez para levar avante a obra do Evangelho. Amém? Foi aqui, amigos, que começou o princípio do dízimo e das ofertas. Antes até de mencionar a palavra dízimo, que aparece somente no capítulo 14, por ocasião do episódio que Abraão venceu e recuperou as posses e também a família do seu sobrinho Ló, Deus já menciona aqui no Éden o princípio do dízimo. Graças à iluminação aqui da revelação profética, nós temos essa luz hoje. Algumas pessoas dizem assim: por conta de Eva é que nós estamos na situação que nos encontramos hoje. Alguns ficam culpando Eva, não é? E diz: por conta de Eva é que nós estamos nessa situação de pecado, de consequências, de tragédias, de destruição. Só que a pergunta é: se você estivesse no lugar de Eva, qual seria a sua reação? Alguém pode dizer: não, pastor, que é isso? Com tantos recursos naquele jardim, eu jamais comeria do único que eu não deveria comer. E outros podem dizer assim: pastor, não tenho como saber. Tem sim, amigos. Tem como saber se a gente comeria ou não. É só você observar esse mesmo princípio hoje. Quando você recebe o seu ordenado, o seu salário, ou se você é um profissional liberal, o seu lucro, o seu ganho, ou o seu benefício, ou, enfim, qualquer renda em sua vida, o que você faz? Você primeiro separa a parte do Senhor? Você separa o dízimo, como ela diz aqui, e a oferta? Ou você sai gastando, paga cartão de crédito, faz compras, paga as contas, tudo certo, tem que pagar tudo mesmo. E o que sobra, você entrega para Deus? Ou, quando sobra? Pois bem, quando nós negligenciamos essa ordem divina e não devolvemos para Deus aquilo que lhe pertence, o dízimo e as ofertas voluntárias, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos nos apossando daquilo que não nos pertence.
Isso quer dizer que se nós estivéssemos no lugar de Eva, lá no Jardim do Éden, nós teríamos feito a mesma coisa. Então, aqui está o princípio do dízimo e das ofertas. Porém, a oferta ela foi estabelecida logo em seguida. O texto aqui é claro quando diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu leio Gênesis 2,17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O texto é claro. O texto não diz uma semana depois, não diz um mês depois, diz assim, ó, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu pergunto, aconteceu morte naquele dia, como Deus havia dito? Porque Adão e Eva pecaram, comeram do fruto. Houve morte naquele dia? Deus faltou com a sua palavra? Não, amigos. Houve sim morte naquele dia. Não foi a de Adão, não foi a de Eva, mas foi do Cordeiro, representando Jesus Cristo, que um dia viria para morrer em nosso lugar. Por essa razão, a Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 21, que diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Peles de quem? Não era de Adão nem de Eva, os únicos habitantes naquele momento, mas era do Cordeirinho. E Deus orientou para que Adão sacrificasse como reconhecimento da gratidão pela promessa de Deus de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. E essa promessa está aqui no capítulo 3, verso 15, que é a primeira promessa messiânica, quando ele se dirigiu à serpente, ao diabo, e disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a sua descendência, entre sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte: vocês pecaram, deveriam morrer, mas eu vou solucionar o problema do pecado, vindo para morrer no lugar de vocês. Perdão. E para vocês não esquecerem essa providência, todas as vezes que vocês sentirem gratidão, todas as vezes que vocês se arrependerem de seus pecados, vocês devem pegar um cordeiro e sacrificar. Esse cordeiro representaria a Jesus Cristo, que um dia viria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, ali se estabeleceu o sistema de ofertas. Ali começou o sistema de dadivosidade, o sistema de ofertar, de entregar ao Senhor. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Quando a oferta, o sistema de ofertas, ele foi estabelecido, ainda não existia nação, porque algumas pessoas acham que dízimos e ofertas é só por causa de uma obra que deve ser mantida. Isso não é verdade, porque não existia nação, já existia o sistema de ofertas. Não existia ainda nenhum sacerdócio para ministrar, mas já existia oferta. Você está entendendo? A oferta, o verdadeiro motivo que deve nos levar a entregar uma oferta não é para construir igreja, para reformar igreja, para pagar água, para pagar luz. Isso é o que a gente... é a aplicação da oferta, mas o motivo que deve nos levar a entregar uma oferta é o reconhecimento do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ou seja, se você está levando uma oferta para a igreja porque ela precisa de manutenção, porque ela precisa ser construída, reformada, mantida, você talvez esteja levando a sua oferta, esteja fazendo certo, mas pelos motivos errados. A verdadeira motivação para entregar uma oferta é o reconhecimento, é a gratidão pelo que Jesus Cristo fez por mim e por você.
Ela vai ser aplicada para construir, para reformar, para pagar zelador, para pagar água, para pagar tudo, manter a igreja, manter a pregação, mas esse não deve ser o motivo que deve nos levar a entregar a oferta, mas sim a gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, relata, na verdade, o primeiro ato de adoração. Caim e Abel levaram uma oferta ao Senhor. Observe o texto a partir do versículo 3, que diz o seguinte: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Pastor, quer dizer que nós podemos entregar uma oferta a Deus e Deus pode não aceitar a nossa oferta? É isso que você está querendo dizer? Exatamente. O fato de levarmos uma oferta para a igreja não quer dizer que Deus esteja aceitando essa oferta. A tesouraria pode estar aceitando, mas Deus pode não estar aceitando. A oferta, ela precisa... Mas, pastor, toda oferta não é apresentada a Deus? Nem sempre. Algumas pessoas, quando vão entregar uma oferta, elas querem determinar para onde essa oferta deve ir. Ou seja, tem pessoas que dizem assim: olha, eu estou entregando essa oferta, mas a minha oferta tem que ser somente para o departamento X, para o departamento Y. Ou seja, ela deu, mas na verdade não deu. Por quê? Porque ela está dizendo o que deve ser feito. É como se eu, por exemplo, desse uma gravata de presente no aniversário do pastor Robert e dissesse assim: pastor Robert, aqui está um presente para o senhor e pelo seu aniversário, mas olha, eu estou te dando esse presente, mas você só pode usar, tá, quando você for para a igreja no sábado. Você não pode usar quando for para a igreja no domingo, não pode usar quando for para a igreja na quarta, não pode usar em outra ocasião. Então, na verdade, eu não estou doando, porque eu estou mandando naquilo que eu estou entregando para ele. Então, é a mesma coisa. A oferta, ela precisa ser entregue ao Senhor. É o Senhor que tem que dizer para os seus administradores da oferta, determinados pela Bíblia, para onde ela deve ir. Então, a oferta que, de fato, agrada a Deus é a oferta que é entregada ao Senhor. Ou seja, a oferta em que, quando eu entrego, eu não determino mais nada. Ou seja, eu não tenho que dizer, eu não tenho que direcionar para onde ela deve ser orientada. É bem certo que, sim, você pode talvez determinar ou direcionar, melhor dizendo, para um determinado fim. Mas as ofertas regulares que a Bíblia fala, nós temos que entregar para Deus, para que Deus possa distribuir. O livro que nós temos aqui em nossas mãos, que é o livro A Verdadeira Riqueza, ele começa aqui logo no primeiro parágrafo dizendo o seguinte, na terceira linha, se você tem o seu livro aí na mão, diz o seguinte: a verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra. E essa obra pode começar em casa. Prestou atenção nesse termo? Como é que eu posso levar o evangelho aos tenebrosos recantos da terra de casa? Já pensou nisso? Só existem duas maneiras de você fazer isso. Uma é através da oração. Quando você ora, você pode abençoar a pregação do evangelho nos mais longínquos recantos dessa terra. E a segunda maneira, sabe qual é? É através das nossas ofertas. É por essa razão que o texto aqui, separei pelo menos 3 deles. O primeiro, na página 61, logo no primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: os princípios da cruz de Cristo levam
todos quantos creem a comunicarem luz aos outros e darem de seus recursos para difundir a luz. Ou seja, através da dadivosidade, através das ofertas, você pode difundir a luz da verdade em outros lugares, inclusive em lugares longínquos, como ela diz aqui, nos tenebrosos recantos da terra. O outro texto está na página 62, no finalzinho da página 62, o último e o penúltimo parágrafo diz assim: Deus deu-nos uma mensagem mundial. Essa verdade deve estender-se a todas as nações, línguas e povos. Não é somente meu bairro, minha cidade, meu país. É todas as nações, línguas e povos. E a última linha aí da página 62 diz: e a fim de fazer essa obra com êxito, são necessários recursos. Deus não se propõe a mandá-los diretamente do céu, mas põe nas mãos de seus seguidores recursos, para que sejam usados com um propósito definido de manter essa luta. Então, nós temos uma missão mundial, como diz o texto, nós temos uma mensagem mundial e nós temos um meio mundial. Eu costumo dizer que é o MMM. Missão mundial, mensagem mundial, e ela diz aqui, meios mundiais para levar o evangelho. Então, se eu pego a minha oferta e entrego somente para a minha igreja, eu estou dizendo que a pregação do evangelho, ela só tem importância no lugar onde eu estou. E ela diz que, de casa, nós podemos levar o evangelho até os tenebrosos recantos da terra. Como? Entregando a nossa oferta para Deus. Ou seja, não direcionando para onde eu quero que ela seja aplicada. E se nós fizermos isso, como diz aqui, a pregação do evangelho avança. O outro texto está na página 63, no parágrafo 2, a partir da segunda linha, diz o seguinte: se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de dinheiro para levar avante a obra de anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. E o último texto é o que está na página 64, no primeiro parágrafo. Ela diz o seguinte: se o plano de doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento no tesouro. A renda fluiria para ele qual constante corrente sem cessar, provida pelas fontes transbordantes da beneficência. Ou seja, o texto está dizendo que se a nossa doação for sistemática, não é esporádica, tá? No dia que sobra, no mês que sobra, eu entrego. No mês que não sobra, eu não entrego. Não. Houve renda, tem dízimo. Houve dízimo, tem oferta. E essa oferta, ela deve ser percentual. Ela deve ser proporcional, assim como é o dízimo. A diferença é que o dízimo, Deus já determinou o percentual, 10%. A oferta não, é você que escolhe, mas ela precisa ser proporcional. Por isso, ela é sistemática. Se assim o fizermos, o texto diz que constante corrente sem cessar de renda fluiria. Ou seja, porque Deus deseja que você seja um conduto, um canal, onde Ele manda as bênçãos e a gente compartilha para a pregação do Evangelho. Se assim acontecesse, ela diz que não faltaria recursos para a pregação do Evangelho, tanto aonde nós estamos, como em outros lugares também. De vez em quando eu encontro algumas pessoas dizendo: mas pastor, se eu entregar dessa forma e ficar 60% na minha igreja, 40% ir para longe, a gente nunca vai concluir a nossa reforma, nunca vai conseguir comprar aqueles bancos que a gente quer, fazer aquele forro, colocar climatização na igreja. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca vi Deus pedindo algo na Bíblia, na sua palavra,
sem que não seja para o nosso próprio benefício. Tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso próprio benefício. Por essa razão, ela diz, eu não trouxe esse texto aqui, mas ela diz que quanto mais nós abençoamos a obra longe, mais ele abençoa a obra perto. Amém? Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Na matemática do homem, lógico, 100 é mais do que 60. Mas na matemática de Deus, 60 pode ser mais do que 100, quando nós temos a bênção do Senhor. Na matemática do homem, 7 vai ser sempre mais do que 6 ou 5. Mas na matemática de Deus, 5 pode ser mais do que 7, 6 pode ser mais do que 7, quando a gente decide fechar o comércio no sábado, a despeito de todos dizerem, se você fechar, você vai falir, porque o sábado é o dia que mais vende, mas você precisa confiar em Deus, confiar que a matemática de Deus é diferente da do homem. Se você decide fechar no sábado, 6 dias, pode ser mais do que 7 com a bênção do Senhor. Na matemática do homem, 10 sempre vai ser mais do que 8, mas se você confia em Deus e resolve viver com 80% das rendas, entregando 10% de dízimo, 10% de oferta, enfim, esses 80, ele vai valer mais do que 100, porque ele tem a bênção de Deus, porque Deus nunca pede algo para te prejudicar. Em outro texto aqui, não dá mais tempo, mas ele diz que não é dar que nos deixa mais pobre, mas reter que nos leva à pobreza, porque quanto mais a gente dá, mais Deus manda. Isso não é teologia da prosperidade, isso é a teologia da fidelidade. A grande diferença é que a teologia da prosperidade diz, você dê que você recebe. A teologia da fidelidade diz, Deus te dá, por isso que você precisa entregar. E aí esse ciclo, ele continua. Deus dá, você é fiel e entrega. Deus dá, você é fiel e entrega. E quando você deixa de dar, aí é como se você fechasse a torneira e dissesse, Deus, eu não quero mais. Por essa razão, é que reter é que leva alguém à pobreza. Queridos irmãos, o sistema de dízimo e o sistema de ofertas é um sistema divino que Deus estabeleceu para tirar o egoísmo do nosso coração, para edificar o nosso caráter e para a gente não esquecer o que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Sempre que você for separar a sua oferta, faça uma oração a Deus e diga, Senhor, eu estou entregando essa oferta como gratidão pela maior de todas as ofertas, que foi Jesus Cristo, pelo maior de todos os doadores, que foi Deus que entregou Jesus Cristo, e pela maior de todas os altares, que foi a cruz do Calvário. E coloque dentro do envelope, crendo que você não está simplesmente entregando dinheiro, mas você está praticando um ato de adoração e de gratidão a Deus. Essa foi a grande diferença entre a oferta de Abel e de Caim. Caim entregou como se estivesse entregando simplesmente dinheiro, mas Abel entregou das suas primícias, entregou aquilo que Deus pediu, uma oferta de sacrifício, uma oferta do rebanho, e por essa razão Deus aceitou tanto a oferta como a vida do próprio Abel. Quantos querem dizer, Senhor Deus, me ajude a entregar um dízimo e uma oferta como gratidão daquilo que o Senhor fez por minha vida, porque eu não quero me apossar daquilo que não me pertence. Gostaria você de tomar essa decisão nesta manhã? Coloque aí no chat. Eu quero, decido ser fiel a Deus. Expresse da maneira como você quiser, mas tome a decisão hoje de permanecer sendo fiel a Deus, porque a promessa dele é, e quando ele voltar, ele não vai levar os mais bonitos, os que têm mais tempo de igreja, os que têm mais dons. Não, Deus vai levar o fiel. Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Parabéns por sua decisão
E eu quero convidar você para fazer uma oração nesse momento, uma oração de entrega. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado porque a cada dia estamos tendo o privilégio de ler um capítulo desse livro que tem nos mostrado, nos ensinado a verdadeira riqueza que o Senhor quer nos oferecer, que é extrair do nosso coração o egoísmo, que é edificar o nosso caráter, a única coisa que vamos levar desse mundo, e acumular tesouros não nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, mas acumular no céu, aonde é nosso permanente e eternamente. Por favor, Senhor, ajuda-nos a confiar naquilo que o Senhor nos pede, porque tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem, é para o nosso benefício, é pensando no nosso crescimento, na nossa salvação, na pregação do Evangelho, para vermos logo o Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. Toma-nos em tuas mãos, nos dê um dia feliz na tua presença, abençoe a todos que vão sair para as suas atividades, seu trabalho, seus afazeres, que a bênção do Senhor possa acompanhar a todos, é o que nós pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.